Um bom dia. O poder e a força do sentimento, ao qual leva a vida e a morte. Nós podemos analisar que em tudo que acontece nesta vida, tudo tem um parâmetro e uma direção. E o que nós podemos ver é que o poder de Deus, ele se desenvolve com o tempo, com o diálogo, com a conversa, com o entendimento ao qual o ser humano não consegue ter diante do que o mundo apresenta hoje em dia. Podemos analisar em situações, condições que muitas pessoas vivem. Um exemplo, nós vimos no passado que antigamente as pessoas que se prostituíam, que se entregavam, e ganhavam dinheiro através da prostituição, e ali existia uma necessidade de alcançar uma situação melhor. Assim também, a pessoa que mata, rouba, destrói vidas, as pessoas que traem, enganam, as pessoas que mentem, as pessoas que vivem um parâmetro da sua vida ao qual ela não conhece a verdade que liberta. E hoje eu posso falar, porque como eu tenho falado para as pessoas, quando eu vivo a minha vida, quando eu levo a palavra, ao qual Deus tem me dado as condições de orientar as pessoas, foi porque o que eu alcancei não foi através de uma herança dada a mim, mas conquistada. Foi conquistada através de situações difíceis, ao qual eu passei e passo até hoje. Eu sei o que é ter uma prosperidade, que é alcançar 2 carros, uma casa, uma loja, um galpão, uma prosperidade bem grande para quem morou em casa de sapê, para quem pediu pão na casa dos outros. Chegar a essa situação é muito boa. Ter o meu carro, ter as minhas condições, ter a minha família. Uma coisa que eu perdi. Eu vi coisas na minha vida que, se eu colocasse um dia, não daria para falar tudo isso. Por isso que já tem 181 vídeos que eu fiz. Mas o que eu quero passar hoje é essa situação do sentimento, a força do sentimento. Porque um exemplo, você que é um homem casado e você tem a sua esposa, ou você mulher que tem o seu marido, quando você se encontrou, você tinha com ele um amor, um carinho. O seu amor e o seu carinho, o seu dia a dia era estar sempre presente. Você, o que você dava a ele era o amor que você sentia. Então você estando na sua casa, no seu lar, quando você chegasse perto dela, você queria abraçá-la, você queria beijá-la, você queria, fazer aquele carinho que você sempre, o homem e a mulher, ele quer fazer para com o homem, e o homem para com a mulher, que é sempre estar perto, conversar, dialogar, ter esse entendimento do qual o amor, ele está presente. E um exemplo que eu falo, a pessoa que se prostitui, ela se faz no sentimento, o sentimento de crescer, alcançar o dinheiro, a prosperidade, o seu dia a dia, de poder sobreviver, porque todos nós temos que pagar o que nós comemos, onde moramos, o que queremos alcançar. Então há uma necessidade de receber o dinheiro. Assim a pessoa que rouba. Mas aí está a diferença, que o amor, ele age com a verdade que liberta. O pior dor do Espírito Santo é a dor, porque no passado Deus veio em palavra e se decepcionou, e veio na carne e foi crucificado. E naquela época os homens de Deus não sentiam a dor que hoje sente hoje. Por quê? Porque o homem do passado, ele sabia, ele viu, ele ouviu, mas ele não tinha dentro dele esse espírito, o próprio Deus dentro de si. E neste momento, as dúvidas, a incerteza, a insegurança não passa mais parte dele.
ele vive pela fé. Mas quando a pessoa vive pelo sentimento ao qual o diabo consegue reinar neste mundo, porque quando o corpo fala que ele tende para o pecado, o coração é enganoso, é esse sentimento. São falhas como se fosse, digo, né? A espada, a cruz que está na carne do homem de Deus falou, olha, eu carrego em mim um espinho na carne. E Deus falou, esse espinho não tem como. O ser humano deu esse espinho para você. Essa dificuldade é sua. Porque o homem tinha autoridade, mas deu ao diabo. E hoje quem comanda ele é o diabo que comanda o mundo. Mas a única diferença é que quando a pessoa vive pela fé, ela não tem medo, ela não tem insegurança. Porque por mais que o diabo tenha poder neste mundo, ele não pode tocar naquele que é de Deus, mas daquele que dá o seu 100%. Uma coisa é você passar por dificuldade. Uma coisa é você não conseguir alcançar a riqueza deste mundo. Uma coisa é você não conseguir alcançar, né? O seu corpo, ele tem um tempo. Então ele vai se deteriorando. E isso você não tem como tirar. Mas o espírito que está em você, ele tem uma força tão grande que você em ti não tem dúvida, não tem certeza, não tem segurança. E o que eu passo agora para você, não adianta você pensar que por ouvir e por ver coisas, você pode chegar até aquele que tem o selo do Espírito Santo e denegrir a autoridade dele. Passar vergonha. Não adianta, porque você vai prestar conta contra o espírito que está dentro dele. E é como eu estou falando, enquanto você não tirar de você o seu orgulho, a sua irreverência a Deus, o sentimento vai vencer na sua vida. E o sentimento que vem do corpo, da alma, do ser humano. Mas o sentimento que vem do homem de Deus, da fé e da certeza, que não deixa dúvida, é o sentimento que é amor. Amor ao próximo. E aonde esse amor chega, é como se fosse uma cachoeira que ela não tem limite. A palavra, a certeza não tem limite, o medo não existe nesse. E como eu falei, que em janeiro eu serei uma pessoa diferente. E muitas pessoas vão entender o que eu estou falando hoje. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, eu te peço, meu Pai, me fortalece, meu Deus, porque a dor é tão grande que está dentro de mim, meu Pai. Mas eu te peço, me fortalece, meu Pai, porque eu não consigo mais ver ninguém, esperar em ninguém, só em um Senhor, meu Pai, e na minha fé. Pois eu te peço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos, um ótimo dia.